Hello everybody, how are you? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estudando bastante? Tá bom, aproveita para estudar. Vejam só, today we will talk about modal verbs, ok? What are modal verbs? O que são modal verbs? Pessoal, modal verbs são verbos especiais em inglês, tá? É muito fácil compreender o uso dos modal verbs. Isso não são aquela lista interminável, são poucos os modal verbs que a gente tem que aprender a lidar com eles e saber, obviamente, qual é a função de cada um deles. Tudo bem? Vou ver com vocês, então, aqui. Essa aula vai se dividir em duas, tá? Para não ficar um vídeo muito grande. Então, a gente estuda um pouco essa semana e próxima semana a gente estuda o restante, ok? Bom, a primeira coisa do modal verbs é que não tem infinitivo dos modal verbs. Por exemplo, se você vai falar verbos como study, por exemplo, né? Então, no infinitivo você vai dizer to study, né? Or to dance, ok? Or you can speak to play, you know? Or to sing, sorry, to sing, okay? Modal verbs, we don't use I'm sorry, we don't use to in the beginning of the verb, so você não vai usar to, então o verbo é will, tá? Então não tem to will é errado, tá? O verbo é, por exemplo, would, tá? Would seria um outro modal. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Como usa cada um deles. Então, só para mostrar a vocês que não tem essa necessidade. Então, você não pode dizer to will, por exemplo, tá? Or to would, tá bom? Bom, alguns desses modais, eles não têm significação própria. Para que eles servem, então? Eles servem para nos ajudar com outros verbos, tá? Então, falando about the future, ok? Falando do futuro, por exemplo, eu posso descrever assim, ó. I will study, ok? I don't know, this week. Então, estudarei, né? Então, eu estudarei esta semana. Tenham cuidado aqui, porque esse will, a função desse will é entender que o verbo estudar deve ser compreendido no futuro, tá? Então, I will study é eu estudarei. As pessoas às vezes querem traduzir como eu vou estudar. Veja, quando você tem a ideia do eu vou estudar, essa ideia é uma ideia que não está errado. Não está errado você dizer eu vou estudar. Tá? Isso está certo. A gente fala isso. Eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou ler. E quando a gente fala assim, o nosso pensamento é de futuro. Tá? Mas não esqueçam, né, até porque vocês estão na escola para aprender algo que vocês não saibam, que os verbos têm futuro. Tá? Então o futuro dos verbos, às vezes a gente não usa, mas precisa exercitar um pouco isso. Né? Às vezes uma redação também, então eu estudarei, eu pegarei, eu falarei, né? E eu particularmente não vejo vocês usarem muito o futuro, tá? Então o will é o que corresponderia a gente falar ao futuro, tá? Do presente, tipo eu estudarei, eu falarei, eu caminharei, tá? E aí o outro modal que a gente pode até relacionar na mesma frase é se você disser assim: I would study, por exemplo, só para deixa eu botar a mesma frase aqui. This week, if I had time. Pessoal, o que é que acontece aqui? I would study this week if I had time. Você tem, eu estudaria, veja o exemplo. Lá em cima tem estudarei, tá? É um futuro do presente, equivale ao nosso futuro do presente. Então, o will marca esse futuro. Já o would, né? I would study this week if I had time, seria o futuro do pretérito, tá? Então, ó, eu estudaria, não quer dizer que vai estudar, né? Nessa segunda frase. Então, eu estudaria esta semana se eu tivesse tempo, né? Coisa que eu sei que vocês têm agora de sobra, tá bom? Então, o will é futuro do presente, vocês vão ver em frases assim, e o would é futuro do pretérito. Tudo bem? Bom, legal. A outra divisão, tá, é entre os modais can, tá, e could, tá? What's the difference, teacher? I'll talk to you.
Can, vocês já tem um velho conhecido, porque can vocês dizem assim, ó. Can I come in? Não é isso que vocês dizem para poder entrar? Pois bem, quando você usa can I come in, você está usando o verbo can, tá, para pedir permissão. Tudo bem? Não esqueça de uma coisa muito interessante em inglês. Quando você usa can para pedir alguma coisa em frases interrogativas, isso é considerado informal, tá? Por exemplo, quando você diz can I come in, can I take your pen, or can I talk to you, ok? Você tem frases que são consideradas informais, que você diria a um amigo, que você diria na sua casa e tal, tá? Por que eu estou dizendo isso? Daqui a pouco vocês vão compreender quando eu for falar da próxima dupla aí de verbos modais, tá? Mas não é só para isso que o can é utilizado. Você também pode dizer, por exemplo, I can play the piano. E se você diz isso, I can play the piano, esse can aí não está pedindo permissão, né? Você vê que a frase não é interrogativa. Mas se você fala I can play the piano, você está dizendo que você tem a habilidade de, você tem o conhecimento de. Então, não é muito uma coisa como isso, é muito mais uma coisa como isso aqui. Entende? Então, quando você diz can indica uma habilidade de fazer alguma coisa, que você sabe fazer alguma coisa, tá? Uma coisa legal também dos modais é que vocês não têm que se preocupar. Quando a gente estudou lá o presente, por exemplo, você viu que na terceira pessoa precisa colocar a letra S e tal. Aqui não tem isso, né? Então você pode dizer, por exemplo, Mary can. Você pode dizer, por exemplo, vou colocar aqui que é melhor. Pronto. Mary can swim. Olha, Mary sabe nadar. Ela pode nadar. Na verdade, a tradução da letra fica assim: Mary pode nadar. Mas não no sentido de que você está permitindo que ela nade. Mas aqui no sentido que ela tem a habilidade de, que você pode jogá-la na água, tá? E ela não vai afundar. Ela consegue ir, voltar e tal. Então, e o could, tá? Could, pessoal. Could é o passado de can. Então, você vai ver, primeiro que uma coisa interessante, que você pode usar could, tá, para pergunta, e isso não vai ser entendido como passado. Isso é só uma dica para vocês, que é o seguinte: could é considerado formal. Lembra que eu falei que can na pergunta é considerado informal? O could aí equivale mais ou menos na nossa língua a um poderia, tá? Então, can I come in? Eu posso entrar? É uma coisa mais despojada, mais de amigo para amigo. Que vocês dizem, por exemplo, para mim, sem problema nenhum. Mas o could já é considerado formal. Então, você poderia dizer, could I come in? Or, could I talk to you? Então, você teria aí maneiras de fazer a sua frase ficar formal. Então, é usar o could, por exemplo. E também serve para o passado das frases anteriores. Eu posso dizer, I could play the piano. Então, eu podia tocar piano. Ou ainda, se vocês quiserem uma frase mais, talvez mais completa, Mary could swim. Vou colocar aqui. Deixa eu ver, só para vocês entenderem. When she was. Vou botar aqui. Young. Ele fica alterando isso. Oh my god. Pronto, demorei, mas foi. Bom, então deixa eu colocar essa frase embaixo, porque fica melhor para a gente ler. Então eu posso dizer assim, veja. Mary could swim when she was a young girl. Então Mary podia nadar, veja, quando ela era uma garotinha, tá? Quando ela era uma jovem garota. Aí o que acontece? Por que Mary não pode mais? Possivelmente porque Mary tem 99 anos, está com artrite, artrose, trombose e pressão alta e obviamente não vai mais conseguir fazer as coisas que conseguia fazer quando era mais nova. Porém, o que nos resta aqui é entender que could pode ser usado como passado de can, e se could é usado para fazer pergunta, pessoal, could deve ser usado entendendo que é a forma natural, formal, tudo bem?
E aí eu tenho o par também, olha, may, tá? Deixa eu botar assim, might. Qual é a distinção? Pois bem, may é muito parecido com can, tá? Indica possibilidade e indica permissão. Então, você também pode perguntar assim, may I come in? Deixa eu colocar aqui, pronto. May I come in? Eu posso perguntar assim. Aí você vai dizer, professor, então eu posso perguntar, can I come in? Could I come in? May I come in? Olha, no geral, todos estão certos. Não há nenhum errado aí. A diferença é que can é considerado informal, tá? Como eu avisei. Já o could ou may I come in, os dois são considerados formais, tá? Então, may I talk to you? Eu posso falar com você. De novo. May I see your notebook? Eu posso ver o seu caderno, tá? Então, may é usado também para pedir permissão, igual nós temos com o can, tá? Mas may também é usado, pessoal, para falar da possibilidade, né, de alguma coisa acontecer. Por exemplo, se eu disser assim, you may... Ou de não acontecer, deixa eu colocar um que é melhor, para vocês verem também na forma negativa, né? The internet is night. Se eu disser assim, you may not use the internet this night, olha, você não pode usar a internet hoje à noite, essa noite no caso. Então, quando você diz you may not use the internet this night, você está dizendo, ó, que você não pode usar a internet hoje. Ou eu posso tirar o not daqui, que eu acho que vocês vão gostar mais dessa frase, né? Eu tirar esse not daqui e dizer, ó, you may use the internet this night. Então você pode usar a internet essa noite, né? Está liberado, até porque você vai estudar muito inglês se você tiver acesso à internet. Ok? Então, may é isso, é possibilidade, tá, de alguma coisa acontecer, ou pergunta, especialmente para dar a sua pergunta o tom de pergunta formal, tá? E might, teacher? Gente, might também é usado como passado de may, tá? Então, peraí, até para ficar mais rápido, eu vou fazer dessa maneira. Se eu quiser colocar assim, que você podia usar a internet, tá? Então, eu não vou usar may, eu vou usar might. You might use the internet. E aí eu não vou botar this, né? Tem que ser that. You might use the internet that night. Olha, você podia usar a internet naquela noite. Hoje não, tá? Naquela noite você podia usar a internet. Vocês estão vendo que tá grifado aqui de vermelho, tá, gente? Isso é bobagem. Isso é o meu corretor tentando corrigir o inglês, porque o idioma do meu computador está em português. Mas bem, vamos aqui. Então, might é usado como passado de may, também indica uma possibilidade, né, de algo acontecer, ok? Para a gente encaminhar agora, estou caminhando aqui para finalizar essa aula, para não ficar muito longa, tá? Tem a dupla também, must, e a expressão have to, tá? Qual é a diferença, pessoal? Veja, os dois, na forma afirmativa, o must e o have to tem a ideia de algo que você tem que fazer, tá? Você tem que, por exemplo, you must to study. Então você tem que estudar. Você é um aluno, então não tem como não sair disso, tá? Você tem que estudar. Ou você pode usar então you must to study, ou você pode dizer you have to study. Você tem que estudar, tá? A mesma coisa. A diferença maior aqui, talvez, entre os dois, e aí na forma afirmativa, os dois são a mesma coisa. Você pode escrever, só se eu registrar aqui, né, para você poder comparar depois. You must respect the traffic law. Você tem que respeitar as leis de trânsito, tá certo? Então, por que você tem que respeitar a lei? Porque é uma lei, gente. Você tem que respeitar a lei. Você usa must. Aí eu posso trocar aqui, eu posso dar you have to respect the traffic laws. Yes, você pode fazer isso assim. Você pode colocar you have to respect the traffic laws, ok? Aí a diferença aqui
se dá mais na forma negativa, tá? Porque se você disser, por exemplo, assim, ó, you mustn't, vou colocar aqui, you mustn't, deixa me ver alguma coisa aqui do dia a dia de vocês, use your cell phones, por exemplo, while driving. Vai ser mais legalzinho. You mustn't use your cell phones while driving. Então você não pode usar o seu telefone celular enquanto estiver, obviamente, dirigindo. Né? Enquanto dirigindo, você não pode usar. Então, esse mustn't aqui é uma prohibition, né? Okay? É proibição mesmo. Você não pode. Né? Se o guarda pegar, vai dar problema. Você vai ser multado e tudo vai. E aí vai diferenciar um pouco do have to. Porque você pode dizer a alguém, por exemplo, assim, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar na forma negativa para você. Don't have to come tomorrow. Pronto. You don't have to come tomorrow. É uma possibilidade de você não tem que fazer algo, você não tem que ir, mas nesse segundo exemplo, não é proibido. Você pode se você quiser, só que você não tem que fazer. Por exemplo, quando você diz you don't have to come tomorrow, você não tem que vir amanhã. Você não tem que vir amanhã. Mas se você quiser, você vai. Né? Se você quiser, você vai amanhã, vai hoje, vai qualquer dia. Porém, quando você usa have to, é ter que, mas não é muito a ideia de obrigação, tá? Quando você usa mustn't, a forma negativa, então você tem aqui, usando mustn't, você tem uma obrigação, it's an obligation, e aí você tem que fazer, tá certo? Vou deixar na descrição aqui do vídeo, não, no final da aula, eu vou deixar então umas páginas, uns exercícios para vocês exercitarem um pouco esses modais. A pergunta é, professor, só são esses? Não, não são só esses, tá? Tem um pouco mais. Então, na próxima semana a gente vê o restante e aí eu vou fazer assim com vocês, eu vou fazer um material, quando a gente ver os demais, eu faço um material que consiga resumir todos. Tudo bem? Good to see you. Bye bye. Take care of yourself.